A história começa com o nosso protagonista despertando em completa escuridão. Desconcertado, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando alguma forma de acender a luz. No entanto, não encontra nada. De repente, uma fenda aparece no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta imensa. Confuso, o protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mover. Nesse momento, suas estatísticas se tornam visíveis e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz o informa que sua janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todas as suas estatísticas atuais com valores numéricos para facilitar a compreensão. A voz acrescenta que as explicações de suas estatísticas e itens são fornecidas pela habilidade Voz Divina e que ela também pode avisá-lo quando suas estatísticas mudarem. O protagonista pergunta se aquilo é um jogo, mas a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza no nível 1. Então ele pergunta quem ela é. Mais uma vez, a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza. Cansado dessa resposta, o protagonista pergunta quem é e onde está, mas a voz repete a mesma coisa. Ele se irrita e grita para que ela pare de dizer isso, mas por acidente acaba caindo da árvore. Ao atingir o chão, a voz o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência a Quedas e o título Desajeitado. O protagonista fica ofendido com isso, mas não tem tempo para pensar, pois começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, consegue se salvar. Ao observar seu reflexo, descobre que definitivamente é um ovo. Confuso, exclama que nada faz sentido e que não consegue compreender o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão. Um monstro de rank F, descendente de um dragão, e caso sua casca se quebre, ele morrerá. Além disso, é imponente e possui baixa inteligência devido ao cérebro subdesenvolvido. Portanto, rolar é tudo o que pode fazer. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e diz que, embora possa se tornar um temível dragão com o passar do tempo, o ovo é considerado uma iguaria gourmet. Afinal, é uma prática comum entre aventureiros destruir qualquer ovo de dragão que encontrem. No entanto, eles consideram perigoso se aproximar caso a mãe dragão esteja por perto. Isso deixa o protagonista ainda mais confuso, mas nesse momento, ele começa a rolar ladeira abaixo. Enquanto isso acontece, o sistema o avisa de que sua habilidade rolar aumentou do nível 1 para o 2. Imediatamente, o protagonista procura a nova função adquirida ao subir de nível e descobre que agora pode direcionar e virar. Assim, ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas por acidente cai de uma grande altura. Novamente, o sistema o avisa de que resistência a quedas e desajeitado subiram de nível. Ao ver que agora restam apenas 3 pontos de vida, ele decide descansar. As horas passam, e à noite, ele comenta como parece bom descansar. Ele recupera seu HP, ou seja, seus pontos de vida. Sem mais delongas, decide voltar a se mover. Enquanto isso, destaca o quão estranho tudo é, pois embora agora seja um ovo, eventualmente terá que eclodir, o que significa que se tornará um dragão. Claro que ele nem sequer sabe como chegar a esse ponto. Ele supõe que seja como um RPG, em que precisa ganhar experiência para subir de nível e depois evoluir ou algo do tipo, o que também significa que terá que lutar contra inimigos, algo que não quer fazer. Afinal, ele é apenas um ovo. Nesse momento, vê algo atrás de uma árvore, se aproxima e percebe que é um inseto. Ele observa suas estatísticas e descobre que se trata de um verme sombrio, cujo título é Comedor de Ovos. A criatura percebe o protagonista e, como indica seu título, rasteja em sua direção para tentar devorá-lo. Assim, começa uma perseguição. O protagonista procura uma forma de vencê-lo. Pensa em atacá-lo, mas ao ver que o verme tem mais HP do que ele, sabe que se colidir de frente morrerá. Ao avistar um precipício, tem uma ideia. Ele se dirige até lá e quando o verme se lança para comê-lo, o protagonista se esquiva e, com um salto, o empurra para o abismo. Descansando sobre o verme, ele se pergunta se venceu, mas nesse momento a criatura se levanta. O ovo suplica para que ele se renda e o verme aceita, acabando por cair morto. O protagonista se pergunta se ele está realmente morto, já que não vê mais nenhum movimento. O sistema o avisa de que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Ambulante concede mais 12 pontos adicionais. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo, e o sistema anuncia que ele subiu do nível 1 para o 5, alcançando o nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema lhe mostra as formas pelas quais pode crescer, como bebê dragão ou como dragonete. Como não sabe qual escolher, o sistema descreve o dragonete. Trata-se de uma espécie de dragão pequeno, mas ainda maior que um urso e que possui um sopro de fogo. Já o bebê dragão tem carne muito macia e é bastante fraco. Ele tem garras e presas curtas, porém possui um grande potencial, com múltiplas evoluções possíveis, embora a maioria acabe sendo caçada por aventureiros ou monstros. O bebê dragão deixa o protagonista deprimido, e ele prefere o dragonete por ser mais equilibrado. Nesse momento, ele sente mãos o tocando e uma voz que repete para que ele fique mais forte, dizendo que apenas um caminho se abre diante dele. O caminho do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele.
O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema o avisa que a voz divina passou do nível 1 para o 2. Ele supõe que a voz apareceu porque mencionou o dragonete equilibrado. Tendo em mente que apenas um caminho o levará ao topo, ele pensa que o bebê dragão tem mais potencial e pode evoluir para diversos tipos de dragões, enquanto o dragonete tem menos opções, podendo acabar estagnado em sua evolução. Assim, depois de pensar bem, escolhe com confiança o bebê dragão. Vemos então sua casca se quebrar, de onde surgem patas e uma cauda. O sistema comenta que, graças ao seu título Filho do Rei Dragão I, as resistências de nível inferior a 5 são reforçadas. Além disso, ele obtém as habilidades Escamas de Dragão, Sopro de Bebê, Silvo e Mordida, transformando-se quase como um Digimon. Suas estatísticas aumentam drasticamente, mas seus pontos de vida e poder mágico ainda não estão no máximo. Isso significa que, mesmo após evoluir, ele precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, mas sente fome e, por alguma razão, ela lhe parece apetitosa. O protagonista entende que isso se deve ao seu instinto de dragão, e que seu corpo pede que ele a coma para se curar e poder lutar. Nesse momento, a voz divina volta a dizer que ele deve ficar mais forte, e sem outra opção, ele come a lagarta, rugindo de nojo pelo gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele compreende que reencarnou em outro mundo, e agora é uma espécie de filhote de dragão. Além disso, o mundo parece funcionar como um RPG. Ele pode ganhar experiência, subir de nível e evoluir. No entanto, por algum motivo, não se lembra de quem foi em sua vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem mesmo se era homem ou mulher. Atrás dele, escuta mais criaturas como as do dia anterior, iniciando a caça a elas, ganhando mais pontos de experiência e passando do nível 1 ao 3. Nesse ponto, o dragão decide testar o sopro de bebê, soprando e devorando os insetos, conseguindo subir do nível 5 ao 7. Depois de tanto atacar, ele obtém o título de golpeador e a habilidade Punho de Dragão, fazendo um inimigo explodir com um único soco, e passando do nível 14 ao 15. Após terminar, o dragão diz que em breve alcançará a tão famosa cima. Porém, a fome retorna e ele só consegue comer o mesmo de antes. Só de lembrar disso, sente náuseas, até que vê alguns cogumelos. Por curiosidade, ele os prova, rugindo novamente. Depois de um tempo, o vemos bebendo água, pois os cogumelos eram venenosos e o fizeram vomitar tudo. Tendo aprendido a lição, o sistema anuncia que ele obteve a habilidade Resistência a Veneno e que Desajeitado também subiu de nível. Em seguida, ele se aprofunda na floresta em busca de algo para comer que não sejam insetos. Então ele vê um lobo cinzento. Após verificar que suas estatísticas são inferiores às dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o sopro de dragão e termina a luta com um golpe de dragão. Assim, vemos o lobo assado. O protagonista se aproxima e percebe que a besta exala um cheiro de churrasco. Empolgado com isso, decide assá-lo um pouco mais. Dessa forma, obtém carne grelhada, prova e confirma que é deliciosa. À tarde, ele caça outro lobo e sobe de nível. Enquanto cozinha, comenta que parece que poderá evoluir novamente ao alcançar o nível 25, faltando agora apenas 5 níveis. No momento em que pensa que já está se adaptando ao seu estilo de vida como dragão, ele escuta vozes um pouco distorcidas. O dragonete as reconhece como vozes humanas e, bastante animado, vai verificar. Atrás de uma árvore, descobre que são aventureiros. Empolgado, pensa em se apresentar, mas ao lembrar que é um dragão, começa a hesitar. Ainda assim, recorda que é adorável, então não acredita que façam algo contra ele. Antes de qualquer coisa, observa suas estatísticas e percebe que eles não são mais fortes do que ele, embora ainda tenham vantagem numérica. Após uma breve discussão interna, decide finalmente se apresentar. Assim, ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um dragãozinho bonzinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham e se não sentem vontade de abraçá-lo. O líder do grupo pede para que a garota recue, pois aos seus olhos o protagonista é um dragão maligno. Ele desembainha a espada e, usando uma habilidade, causa um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão, sentindo dor. Em seguida, o mago lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente sua sensibilidade desaparecer, e então o sistema o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência Mágica. Nosso protagonista tenta fugir, porém o feitiço o impede. Ele se pergunta se estão o vendo como um inimigo ou talvez como comida. Chamando a si mesmo de idiota, questiona como conseguiu se convencer de que um dragão poderia se tornar amigo dos humanos, lembrando de tudo o que precisou passar para eclodir daquele ovo e evoluir. Exclama que isso é uma droga, que não quer morrer, e, usando suas últimas forças, entre lágrimas, implora para que o ajudem. A mulher se coloca à sua frente e pede ao aventureiro que espere. O dragão vê que ela está tentando protegê-lo, e ao fechar os olhos, sente uma mão quente, percebendo que a garota está usando sua magia para curá-lo. Embora não a escute muito bem, entende que ela perguntou se ele está bem,
Ele não sabe por que ela está ajudando um dragão, mas se sente grato. Os outros aventureiros também não a entendem e apenas seguem seu caminho. O dragão observa as estatísticas da garota e vê que seu nome é Miriam Mileania, uma humana terrestre. Seus pontos de vida estão bem, mas por tê-lo curado, ela quase não tem mais poder mágico, e mesmo assim fez isso para salvá-lo. Pouco a pouco, o dragão sente a paralisia desaparecer. Talvez Miriam vá embora quando perceber que ele está bem, mas por enquanto ele decide ficar quieto mais um pouco. Por causa disso, o sistema o avisa que ele obteve o título de mentiroso. De repente, quando Miriam fala com ele, ele obtém a habilidade língua humana. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir de nível, melhor poderá compreendê-la e aguarda ansiosamente aprender isso logo. Porém, ele escuta um rugido e os gritos de pessoas. Todo o ambiente se torna vermelho e hostil. O dragão sabe que isso é algo ruim, pois claramente se trata de um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. Miriam está prestes a ir atrás de seus companheiros, mas o dragão a impede, dizendo para que não vá, pois ela não poderá fazer nada. Além disso, ela não tem mais poder mágico e não conseguirá usar seus feitiços de cura neles. Miriam sabe disso muito bem, mas mesmo assim decide ir. O dragão tenta segui-la, mas ainda sofre com a paralisia, batendo na própria perna para que ela se mova, pois Miriam não poderá vencer seja lá o que for que tenha aparecido. Ainda assim, se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez consiga fazer alguma coisa. Assim, o vemos correndo o mais rápido possível para encontrar Miriam, mas acaba dando de cara com um dragonete de rocha de rank C, com 197 pontos de vida, enquanto ele tem apenas 38 dos 72 que possui. Deixando isso de lado, ele procura Miriam e a vê presa debaixo do dragonete de rocha. No entanto, ele faz muito barulho e acaba sendo notado pela criatura. O dragonete se vira e começa a se aproximar lentamente, soltando um rugido, fazendo com que nosso protagonista dragão caia no chão, olhando para ele de baixo sem poder fazer nada contra aquilo. O dragão de rocha de rank C tenta pisoteá-lo com toda a força, mas o protagonista usa toda a sua energia para desviar. Por ter usado força demais ao saltar para longe, o protagonista mal consegue ficar de pé, percebendo então o próprio erro. Ele se arrepende de não ter se juntado ao grupo de Miriam, pois acredita que, se os quatro tivessem trabalhado juntos, talvez tivessem alguma chance contra aquela besta. Mas agora, estando completamente sozinho, ele não tem certeza se conseguirá sequer sair daquele lugar com vida, quanto mais derrotar o dragão de rocha. Por estar muito abaixo do nível necessário, cada célula de seu corpo grita para que ele se esconda. E quando o dragão de rocha solta um rugido ensurdecedor, ele finalmente é dominado pelo medo e se esconde dentro de um arbusto, tremendo. Espiando para fora, ele vê que a inconsciente Miria tem apenas 6 pontos de vida restantes. Ainda assim, o protagonista sente alívio, pois ela continua viva. O dragão de rocha, sem conseguir mais ver o protagonista, volta a atacar Miria, deixando-o se perguntando o que deve fazer agora. Se não for salvá-la, ela provavelmente será devorada viva pelo monstro. Assim, apesar do medo, ele sai do arbusto. Porém, naquele momento, a misteriosa mão da voz divina o impede de se mover. Ele então volta a ouvir a voz divina, que continua implorando para que ele fuja, alegando que, caso contrário, ele será assado. Mas ele não se importa, ele já foi humano, e como humano, não pode abandonar uma pessoa inocente. Então, ele solta um rugido alto para afastar o medo e parte diretamente contra o dragão de rocha. O monstro tenta pisoteá-lo, mas ao se esquivar, o sistema o recompensa com o título Rei da Evasão. Ele percebe que o velho que havia se juntado ao grupo de Miria está com 0 de HP e, por mais lamentável que seja, ainda há outra pessoa viva. Assim, ele tenta desesperadamente salvar tanto Miria quanto o outro membro. Ele provoca o dragão de rocha, atingindo-o várias vezes e fazendo com que o monstro o persiga, mas isso acaba sendo um erro, pois a criatura usa uma habilidade chamada Tremor, que o atinge mesmo estando fora do alcance direto do monstro. Quando o dragão se aproxima e está prestes a usar a habilidade Mordida, o protagonista reage de forma inteligente enfiando uma bola de fogo dentro da boca da criatura. No entanto, o dragão de rocha sobrevive e imediatamente entra em um estado de recuperação para restaurar seu HP. Enquanto isso, o protagonista coloca Miria nas costas e foge, deixando o outro companheiro para trás, pois não tem tempo nem forças para salvá-lo. Após levar Miria para um local seguro, o protagonista percebe que o HP dela caiu novamente, passando de 6 para apenas 3, o que o faz questionar se isso é devido à perda de sangue. O status dela indica que está sangrando e consciente. Ele tenta então usar a magia de recuperação Rest, mas não funciona. Talvez porque seja uma habilidade de auto-recuperação. Assim, ele decide focar em levar a garota de volta ao povo dela, acreditando que apenas humanos serão capazes de salvar sua vida. No entanto, ele não sabe por qual caminho ela e o grupo vieram. Então, ele segue o fraco cheiro de humanos e carrega Miria para fora da floresta.
No caminho, uma matilha de lobos cinzentos é atraída pelo cheiro de Miria. Como resultado, eles passam a perseguir o protagonista. Ele enfrenta as feras com todas as suas forças para proteger Miria e, ao final do dia, não tem mais nenhuma energia. Mesmo assim, continua se forçando e consegue levá-la até uma vila. Como não há ninguém à vista, ele começa a rugir alto, na esperança de chamar atenção. Alguns humanos aparecem, mas, obviamente, acreditam que o protagonista é uma besta tentando machucar Miria. Como não há forma de comunicação entre eles, os humanos passam a atacá-lo. Percebendo que, sendo um dragão, jamais conseguiria fazê-los acreditar que não é perigoso, ele coloca Miria no chão e foge, recebendo do sistema um novo título: Pequeno Herói. Alguns dias depois, Miria recupera a consciência após receber tratamento adequado e percebe que está na casa de Marielle. Marielle explica que precisou usar uma poderosa magia branca para salvar sua vida, e Miria a agradece. O que realmente a incomoda é saber quem a trouxe de volta à vila. Então, ela pergunta a Marielle se foram os outros dois membros do grupo, o velho Grants ou Da. No entanto, Marielle revela que o corpo sem vida de Grants foi encontrado pelos aldeões no dia anterior, na floresta. Visivelmente abalada, Marielle chama Da de tolo por ter provocado um dragão de rocha. Quanto a Da, ela explica que seu corpo ainda não foi encontrado, mas acredita que ele tenha sido devorado por outro monstro. Ao perceber que foi a única sobrevivente, Miria se sente extremamente culpada e se arrepende de não ter impedido Da de desafiar o dragão de rocha. Ela cai em prantos, e Marielle tenta consolá-la, dizendo que não foi culpa dela, mas isso não ajuda em nada. Tudo o que Miria consegue lembrar é de quão corajoso Da era. Ela se recorda do dia em que o viu se irritar de verdade pela primeira vez. Naquele dia, Da entrou em uma discussão com um dos garotos da vila. A briga começou porque o garoto disse que Da jamais conseguiria lutar e vencer um dragão de rocha. O garoto parecia tão confiante porque sabia que, na última vez em que Da havia encontrado um dragão de rocha, ele havia perdido a coragem e fugido. Da insistiu que aquilo era coisa do passado e que, se agora tivesse um motivo para lutar contra um dragão de rocha, ele com certeza venceria. Os garotos tinham absoluta certeza de que ele não conseguiria vencer. Assim, o orgulho de Da o levou a aceitar uma tarefa impossível. Ele sabia o quão impossível aquilo era, por isso precisava de um curandeiro ao seu lado. Como resultado, ele procurou Miria para acompanhá-lo. Quando contou a ela qual seria a missão, Miria perguntou por que ele não pediu para alguém muito mais forte do que ela, como Marielle, ir junto no lugar dela. Da percebeu que ela não confiava nele o suficiente. Então disse que havia falado com Marielle e que foi a própria Marielle quem lhe contou que tinha um compromisso anterior. Por isso ele deveria pedir ajuda a Miria. O coração de Miria estava cheio de dúvidas. Ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e lembrou a Da que Marielle já havia lhe dito que, em hipótese alguma, ela deveria se aproximar de um dragão de rocha. Então por que Marielle daria permissão para algo assim? Da tentou convencê-la melhor. Ele chegou a afirmar que Grants estava presente quando Marielle deu a permissão. E Grants confirmou isso também. Ele a chantageou emocionalmente, dizendo que ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e que, se ela não fosse com eles, eles morreriam. Relutante, Miria aceitou acompanhá-los, com a condição de que, se a situação ficasse difícil, eles recuariam imediatamente. Infelizmente, ela não conseguiu salvar nenhum deles. Marielle tenta encorajá-la, dizendo que ela não fez nada de errado, lembrando que foi apenas o orgulho de Da que o matou e nada mais. Marielle ainda destaca o fato de que, apesar de ter encontrado um dragão de rocha, Miria conseguiu voltar viva para casa. Isso choca Miria, pois ela sabe com certeza que não voltou sozinha. Ela pergunta a Marielle como conseguiu voltar para a vila, e Marielle explica que os homens que a encontraram disseram tê-la visto sendo atacada por um monstro nos arredores da cidade. Miria se lembra de que havia desmaiado quando foi atacada pelo dragão de rocha, então tudo parece confuso em sua mente. Ao perceber a confusão dela, Marielle diz que humanos às vezes sofrem perda de memória após encontros traumáticos, então isso pode estar acontecendo com ela. Miria se recorda da cena ao ver um pequeno dragão lutando à sua frente. Então ela começa a se perguntar se aquele seria o dragão que a trouxe de volta para casa. Ela pede a Marielle uma descrição do dragão, mas Marielle não estava presente quando o pequeno dragão a trouxe, então não tem muito a dizer. Mesmo assim, Miria permanece pensativa sobre toda a situação. Enquanto isso, o pequeno dragão acorda após um longo descanso. Ele percebe que seus ferimentos já se curaram, pois sabe que o descanso certamente o regeneraria. Ele pensa em Miria e se pergunta se ela também está bem agora. Ele reflete sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Desde quando usou seu fogo contra o dragão de rocha e acreditou que teria surtido efeito, apenas para descobrir que o dragão de rocha possui o poder de restaurar seu HP imediatamente após ser atacado. Isso fortalece ainda mais sua determinação de ficar mais forte a qualquer custo, o que significa que ele precisa evoluir. Para isso, ele precisa alcançar o nível 25. Com esse objetivo, ele captura um verme e o pendura em uma árvore para atrair outros vermes que viriam resgatá-lo, e então ele os mataria.
Ele chama essa técnica de enganação de chamar aliados, e ao usá-la, recebe o título de malfeitor. Ele sabe que o que está fazendo é errado, mas precisa disso no momento. Talvez, depois de evoluir, ele não volte a agir dessa forma. Ele mata todos os vermes que aparecem para enfrentá-lo, e em pouco tempo, alcança o nível 25, ficando finalmente apto a evoluir. Ele pede para ver a árvore de evolução, e recebe 5 opções. São elas: mini-dragão anjo, dragão criança, dragão de mármore criança e dragão da peste jovem. Ele começa a se perguntar qual é exatamente a diferença entre um mini-dragão, um pequeno dragão e um dragão bebê. A voz divina o ajuda a esclarecer essas dúvidas. O mini-dragão tem uma estatura pequena como o dragão bebê, mas seu crescimento individual é lento e ele possui opções de evolução limitadas. No entanto, muitas de suas evoluções futuras têm grande potencial. Ele não gosta da ideia de crescimento lento, então isso não o impressiona. O mini-dragão anjo possui um espírito protetor e jura viver em prol dos outros. Como resultado, ele pode usar magia branca, mas não luta. Mais uma vez, isso não o interessa, pois ele gosta de lutar. Ele até pensa na magia branca, já que viu Miria usá-la, mas isso não é incentivo suficiente para decidir. Já o dragão criança é a evolução seguinte após o dragão bebê, com habilidades aprimoradas. O dragão de mármore criança é um dragão que passou por uma mutação e também possui aptidão mágica. O último é o dragão da peste jovem, o primeiro estágio de um dragão maligno que espalha desastres. A ideia de espalhar calamidades não agrada em nada ao protagonista, então ele rejeita essa opção imediatamente. No entanto, o sistema continua listando as características desse dragão, incluindo o fato de que ele possui alta inteligência e pode usar transformação humana. Ele grita que não quer se tornar maligno, mas a ideia de poder se transformar em humano é tentadora demais para ser ignorada. Em qual desses dragões ele vai evoluir? Ele pensa em ir até a vila e fazer amigos, mas isso significaria espalhar a peste. Confuso, ele grita, sem saber qual caminho de evolução escolher. Ele pensa que é uma má ideia escolher o jovem dragão da peste, mas deseja a transformação humana para poder ver Miria de novo. Ele acredita que, se escolher o dragão da peste e depois aprender a transformação humana, poderá viver uma vida pura e honesta. Assim, decide evoluir para jovem dragão da peste. Ao fazer isso, sua asa cresce e sua cor muda. A voz divina anuncia que a evolução foi um sucesso. Ele olha seu reflexo na água e começa a se arrepender da evolução, pois sua aparência parece um pouco intimidadora. A voz avisa que o nível de ver estatísticas subiu do nível 2 para o 3, e com isso, ele pode revisar os detalhes de suas habilidades. A voz divina continua anunciando as evoluções. Voz divina subiu para o nível 2. Ele ganhou as habilidades voar e pó da escama do dragão, além da habilidade mordida leve, que evoluiu para presa venenosa. Ele também recebeu Dark Type, respiração doentia e garras de veneno paralisantes. Ele começa a ficar desesperado, mas a voz divina não para por aí. Ele recebeu o título de Calamidade e Malfeitor passou para o nível 2. Tudo lhe parece aterrorizante, mas ele ainda acredita que a transformação humana irá compensar tudo. De repente, a voz divina para de falar. Ele entra em pânico, perguntando onde está a transformação humana, mas não recebe nenhuma resposta. Ele questiona se precisa passar de nível antes de conseguir a transformação, e a voz responde que não pode oferecer essa informação no nível atual, desaparecendo em seguida. O protagonista fica deprimido. Ele possui todas aquelas habilidades estranhas, mas não conseguiu a transformação humana. Ele pede explicações sobre a voz divina, querendo saber de quem é aquela voz, mas novamente escuta que no nível atual não pode obter essa resposta. Então começa a perguntar sobre as habilidades que adquiriu. O pó da escama do dragão tem o efeito de liberar um miasma debilitante ao redor ao bater as asas, afetando tudo ao redor. No nível máximo, o dragão pode destruir nações simplesmente voando. Ele abre as asas, e a planta ao seu lado morre imediatamente. Ele entra em desespero ao perceber que agora é uma arma biológica. A voz divina passa para outra habilidade, respiração doentia, um ataque que espalha um miasma carregado de doenças altamente contagiosas, que já foi responsável por exterminar uma civilização inteira. Ele se pergunta, desesperado, se conseguirá voltar para o caminho do mocinho. Ele então pergunta sobre seus títulos, pois eles parecem ter grande influência no futuro. A voz divina fala sobre o título Herói Bebê Dragão, que incorpora coragem e que um dia pode levá-lo ao status de herói, influenciando fortemente seu caminho de evolução. Em seguida, ele pergunta sobre o próximo título, Infestificador, concedido a vilões diabólicos que deixam montanhas de cadáveres enquanto riem. Esse título aumenta ataques do tipo Dark, mas dificulta o aprendizado de magia sagrada. Ele afirma que é o pior título possível, quer devolvê-lo e se arrepende da escolha, desejando voltar a ser um bebê dragão inocente.
Na vila, Miria pergunta a Marielle se elas vão verificar todas as pedras de proteção da aldeia. Marielle confirma, explicando que elas criam uma barreira ao redor da vila. Miria pergunta se isso serve para impedir que monstros invadam o local. Marielle explica que é apenas um encanto que, no subconsciente, desencoraja os monstros a ultrapassarem aquele ponto, embora alguns mais obstinados consigam atravessar. Miria se lembra novamente do pequeno dragão e pensa que talvez ele realmente estivesse tentando ajudá-la. Ela pergunta a Marielle se pode contar mais sobre os monstros. A elfa comenta que Miria está obcecada por monstros desde o acidente. A garota admite que, para ser honesta, não consegue se livrar da sensação de que foi salva por um pequeno dragão que conheceu na floresta. Marielle a alerta para não desenvolver sentimentos por monstros e começa a explicar mais sobre eles. Ela diz que monstros podem evoluir para diversas formas, ficando mais fortes a cada evolução. Eles fazem isso caçando outras criaturas para subir de nível. Miria comenta que os humanos também passam de nível, melhorando suas habilidades. A elfa confirma, mas explica que, no caso dos monstros, eles possuem níveis máximos diferentes. Quando atingem esse limite, evoluem para uma forma superior, repetindo esse processo ao longo do tempo e assumindo formas cada vez mais poderosas. Miria acha difícil acreditar que, no passado, as pessoas foram capazes de descobrir a verdadeira natureza dos monstros. Isso irrita a elfa, que diz já ter explicado essa história antes. Naquela época, Miria tinha apenas 5 anos e precisava olhar para cima para ver Marielle, o que deixa a elfa irritada por ser chamada de baixinha. Marielle explica que, às vezes, surgem pessoas especiais capazes de ouvir a voz divina que compartilha informações sobre monstros, níveis e afins. Essas pessoas são conhecidas como heróis ou santas. Portanto, esse conhecimento não veio de tentativas e erros humanos, mas diretamente da voz divina. Ela continua dizendo que monstros lutam para sobreviver, ganham experiência e tentam evoluir. Todo monstro é levado a buscar poder e se tornar mais feroz. Assim, mesmo que o dragão tenha salvado a vida de Miria antes, na próxima vez que se encontrarem, ele pode ter evoluído para algo mais ameaçador e atacá-la. Miria se apavora e pede para que Marielle pare. A elfa diz que para o bem dela não deve criar expectativas em relação aos monstros, pois eles são a personificação do instinto de luta, o que os torna incompatíveis com os humanos. Assim, acompanhamos nosso protagonista totalmente motivado a subir de nível e voltar ao caminho correto, que para ele significa se tornar um herói e reencontrar Miria. Com isso em mente, ele começa a procurar monstros fracos para enfrentar. De repente, sente que seu corpo tem dificuldade para se mover e logo percebe que vários fios estão prendendo seus membros. Ele acaba entrando no território de uma aranha. Claramente, esse não era o tipo de monstro que ele queria enfrentar, mas a aranha não lhe dá tempo para pensar e cospe sua teia sem hesitar. Em desespero, ele incendeia o próprio corpo em chamas para derreter os fios, algo que obviamente não estava em seus planos. Entra em pânico e começa a rolar pelo chão, mas por sorte, o sistema o avisa de que ele acabou de obter resistência ao fogo. Isso alivia um pouco o protagonista, que então volta ao combate sem tanta preocupação. Ele percebe que a aranha ficou presa e sofreu algum dano. Aproveitando a situação, nosso protagonista parte para o ataque. Com suas garras, aplica um veneno paralisante e emenda uma sequência de golpes. Após isso, confere suas estatísticas e descobre que conseguiu tirar apenas metade da vida da aranha. Consciente de que não será possível vencê-la naquele momento, decide fugir. Ele começa a rolar para escapar, mas a aranha passa a persegui-lo. Ao ver que está prestes a ser alcançado, tenta voar, porém suas pequenas asas não suportam seu peso. Ele tenta repetidas vezes, mas não consegue, supondo que isso se deve ao seu nível ainda baixo. Percebendo que está prestes a ser alcançado novamente, ele volta a rolar. Depois de 10 minutos, continua fugindo sem parar, enquanto a aranha não demonstra nenhum sinal de cansaço. Nesse momento, o sistema avisa que a habilidade Rolar subiu do nível 2 para o nível 3. Além de conseguir escapar, ele também ganha o título de Chicken Runner, o que o deixa um pouco humilhado, embora ele pense que lutaria se tivesse chance de vencer. Ao avistar um penhasco, ele se vê diante de uma escolha. Sabe que pode morrer se continuar, então tenta virar à direita antes da borda, mas também considera a possibilidade de voar para o outro lado. No entanto, sua habilidade de voo ainda não é confiável, então não lhe resta alternativa, senão tentar saltar. Quando tudo parecia perdido, sua habilidade de voo finalmente funciona, permitindo que ele deixe a aranha para trás. Ao aterrissar, sente-se completamente exausto, mas ao se virar para rir da situação, percebe que a aranha não está mais ali. Ele acredita que ela tenha desistido e promete que irá vencê-la quando subir mais de nível. No entanto, logo vê uma ponte feita de teia, e a aranha salta bem à sua frente, reiniciando a perseguição. O sistema informa que a habilidade Rolar subiu do nível 3 para o nível 4, mas isso já não ajuda tanto. Sem querer, ele acaba atropelando um leão, ganhando 12 pontos de experiência.
Além disso, por causa do título de Ovo Ambulante, ele sobe do nível 1 para o nível 3. Assim, vai atropelando todo tipo de criatura pelo caminho, passando do nível 3 para o nível 8. Ao notar o aumento em suas estatísticas, ele se sente mais confiante para enfrentar a aranha. Então analisa suas habilidades e descobre que ela possui algo chamado Veneno Duplo. O protagonista não sabe exatamente o que isso significa, mas decide atacá-la usando seu sopro de bebê no máximo. Porém, a aranha utiliza seu veneno. Ele se afasta e, apesar de ter resistência ao veneno, sente a garganta arder intensamente. Nesse momento, percebe que a aranha não se move, deduzindo que ela está esperando o veneno fazer efeito. Contudo, graças à sua resistência, isso não acontece. Aproveitando-se disso, ele finge estar afetado para atraí-la. Quando a aranha salta em sua direção, ele libera seu sopro de bebê e finaliza com um golpe vindo de cima. Com isso, sobe do nível 8 para o nível 14. O dragão se alegra por ter vencido, mas o mais importante para ele seria sua transformação humana. O sistema informa que o sopro de bebê subiu do nível 2 para o nível 3 e que ele adquiriu a habilidade Cauda de Dragão por causa do golpe final. Apesar de tudo isso ser positivo, ele não recebe sua transformação humana, o que o deixa extremamente decepcionado. Ele passa a acreditar que foi enganado, mas considera que talvez ainda exista algo que precise aprender para conquistá-la. Já de noite, ele retorna ao leão que atropelou no caminho e encontra uma caverna. Pergunta se há alguém ali, mas como não recebe resposta, entra. Lá dentro, começa a comer a carne, mas não fica totalmente satisfeito com o sabor. Então adiciona algumas gotas das frutas que encontrou anteriormente, o que finalmente elimina o gosto forte da carne e ainda adiciona um toque picante. Ao terminar, pensa que talvez aquela caverna possa se tornar sua base no futuro. Enquanto reflete sobre isso, o sistema o avisa que ele ganhou o título de Senhor Chefe, o que o deixa desconfortável, como se sua vida estivesse sendo transmitida ao vivo. Mais tarde, ele se deita para descansar, perguntando-se se poderia se tornar popular entre os aldeões e até ensinar sua culinária caseira. Porém, ao se lembrar de sua aparência atual, descarta completamente essa possibilidade, pensando que nem mesmo Miria o reconheceria nessa forma. Irritado, ele culpa o sistema por ter mencionado a transformação humana e não tê-la concedido. Olhando para o céu, exige que a entreguem, pois não quer passar a vida inteira sozinho. Enquanto isso, na Vila dos Humanos, Miria escuta a conversa de um velho que afirma ter visto um deles em um lago logo fora da aldeia. Intrigada, ela pede que ele conte mais. Mesmo bêbado, o velho relata que estava pescando quando, de repente, viu alguém entre os arbustos. A figura parecia abatida, quase como um zumbi, e caminhava em direção ao interior da floresta enquanto murmurava coisas incompreensíveis. Os outros não acreditam nele, atribuindo tudo à embriaguez. O velho insiste que realmente viu aquilo e afirma que naquele dia não tinha bebido uma única gota de álcool. Miria fica visivelmente intrigada. O rapaz loiro percebe isso e a lembra de que a morte daqueles dois aventureiros não foi culpa dela. Miria tenta se acalmar e se retira do local. De volta com Marielle, ela conta o que ouviu e diz que pretende entrar na floresta. A elfa proíbe imediatamente, afirmando que, se realmente houvesse a possibilidade de Do ainda estar vivo, ele já teria retornado à aldeia. Miria admite que não sabe ao certo, mas sugere formar grupos com os aldeões para procurá-lo. Marielle rejeita a ideia, deixando claro que não pretende arriscar a vida de mais ninguém. Miria se acalma e então Marielle, tentando animá-la, diz que entrará em contato com o Gilda para investigar o caso. Miria compreende e se desculpa por ter sido irracional, embora suas palavras não convençam totalmente Marielle. Voltamos então ao nosso protagonista, novamente motivado a subir de nível. Nesse momento, ele se depara com um monstro parecido com uma poça de água e tenta verificar suas estatísticas. No entanto, ao fazer isso, sua visão se distorce e sua cabeça começa a doer. O sistema o avisa que a habilidade Ver Estatísticas não consegue fornecer informações precisas no nível 3, mas que acabou de subir para o nível 4, permitindo que, por alguns segundos, ele consiga ler as estatísticas do monstro. Isso o deixa confuso, mas, no fim das contas, segue em frente com sua jornada. O Slime tenta atacar nosso protagonista, que rapidamente usa a habilidade Rolar e foge. Ele consegue escapar e fica se perguntando o que foi aquilo que acabou de ver, pois as estatísticas não eram nada de especial, porém conseguiu sentir que era algo de que ele não deveria chegar perto de jeito nenhum. Mesmo assim, decide não pensar mais no assunto e ir em outra direção. Ele começa a caminhar procurando por carne e acaba encontrando um jarro ao lado de uma árvore. Pensa que pode ser muito útil para colocar frutas e outras coisas, mas, ao tentar pegar o jarro, ele salta e começa a girar, acertando-o no rosto. Só aí ele percebe que se trata de um monstro. A voz divina revela que é uma tartaruga de rank D. Nosso protagonista fica chocado que uma tartaruga possa ser um monstro e um jarro ao mesmo tempo. Ele ataca com o soco do dragão, mas só tira 1 de HP.
Em seguida, começa a desferir diversos ataques e derruba a tartaruga com sua cauda. Porém, ela usa Rest, recuperando todo o HP imediatamente. Ele continua tentando matar o monstro, mas não consegue, até que tem a ideia de testar para ver se ela é do tipo aquático. Deixando a tartaruga apavorada, ele a arremessa na água e logo depois disso, ganha 36 pontos de experiência. Mas, devido ao seu título, ganha experiência adicional e passa do nível 14 para o 15. Ele pensa que foi uma boa luta, até que a voz divina revela que ele recebeu o título Rei Vigarista, e seu título Malfeitor passou do nível 2 para o nível 3. Quando ele se vira, vê diversas tartarugas atrás dele, e se pergunta por que tem tantas delas ali, até que se lembra de que a anterior deu um grito antes de cair na água, percebendo que ela chamou os aliados. Elas se juntam, formando uma torre de tartarugas que parece ser algo bem inútil. Nosso protagonista voa até a última, a pega e a arremessa no chão, fazendo isso com todas as outras. Com isso, ele ganha a habilidade Meteorito e fica animado ao perceber que pode ganhar habilidades ao fazer alguns movimentos. A voz divina diz que ele ganhou 594 pontos de experiência e, graças ao título, ganhou pontos de experiência adicionais, indo do nível 15 para o 30. A habilidade Voar passou do nível 1 para o nível 2, Ver Estatísticas passou do nível 4 para o nível 5, e ele fica feliz por um grupo inteiro de monstros ter aparecido em sua frente. No entanto, ele fica triste, pois, ao derrotá-las, o casco acaba se quebrando e não pode ser usado como potes. Mesmo assim, como conseguiu bastante carne e subiu de nível, está tudo bem. Ele se pergunta onde pode conseguir vegetais, pois eles também são importantes. Começa a pensar que, mesmo tendo evoluído muito, não conseguiu a transformação humana e que só tem mais 10 níveis até a próxima transformação. Ele se pergunta se essa transformação realmente vai aparecer. Nesse momento, escuta um barulho estranho na floresta, uns passos diferentes, e ao ir até lá, vê um monstro que nunca tinha visto antes. Ele tenta ver suas estatísticas, porém não está perto o suficiente para que sejam reveladas. E a única coisa que pode ser vista são detalhes sobre a espécie. Descobre então que é um urso de argila, Rank D+, com alta taxa de recuperação. Nosso dragão percebe que, em questão de rank, ambos estão no mesmo nível e se pergunta se tem alguma chance de vencer a luta. Ao lembrar do nome do monstro, fica confuso se é um urso de argila ou uma argila em formato de urso, mas isso não importa. O importante é que, se conseguir vencer, terá argila para moldar livremente e fazer potes, jarros e copos. Ele segue o urso até certo lugar e prepara um ataque furtivo. Ataca com os punhos por trás, mas o urso se abre todo para devorar nosso protagonista, que consegue resistir, mas começa a reclamar que isso claramente não é um urso. O urso avança sobre ele, que usa a habilidade Rolar para desviar do ataque e contra-ataca pelas costas do urso, fazendo o HP dele descer de 40 para 25. O dragão acha que será fácil, pois tirou muito HP com apenas esse ataque, mas o urso se cura instantaneamente, e nosso protagonista percebe que a luta vai demorar mais do que ele imaginou. Ele volta a rolar em volta do urso, pensando em quais habilidades pode usar. Pensa que gostaria de usar a habilidade Meteorito que acabou de aprender, mas seria impossível remover esse urso gigante do chão. Então, ele usa a estratégia de bater e correr, atacando as costas do urso e correndo antes do contra-ataque. O urso continua se regenerando, mas o dragão sabe que, quando o MP do urso acabar, ele ganhará a luta. No entanto, de um momento para o outro, o urso solta um poderoso rugido que faz a floresta inteira estremecer. Junto a ele, forma-se uma tempestade de areia que o cobre completamente. Quando ela se dissipa, revela sua nova forma, um urso com um casco cheio de espinhos. Isso desanima nosso protagonista. Quem sabe agora ele nem consiga usar sua habilidade de rolar. Enquanto pensava nisso, percebe que está com pouco MP. Nesse momento de distração, o urso lança um dos espinhos contra ele. O protagonista se esquiva e nota uma peculiaridade. Decide testar algo. Arranca um braço do urso, confirmando assim que a argila amolece quando está longe do corpo. Com isso em mente, forma uma esfera e a aquece a altas temperaturas usando o meteorito, derrotando o urso. Após a vitória, o sistema avisa que ele recebeu 300 de XP graças ao seu título de ovo andante, e que subiu 3 níveis. Isso alivia nosso protagonista. Então, o sistema acrescenta que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Quebra-Nozes. O prota estranha um pouco o fato de o sistema tê-lo considerado assim, mas se anima ao pensar que finalmente tem argila. De volta à guarida, deixa a argila cozinhando e vai procurar algo para comer. Na floresta, encontra cogumelos pouco comuns, mas ao ouvir que são venenosos, decide jogá-los fora. Ele também se depara com uma planta um pouco grande. Estava prestes a avaliá-la, porém ela reage e tenta atacá-lo. O dragãozinho não recua e a corta na hora. O sistema avisa que se trata de uma planta rara que se alimenta de animais. No entanto, ela não pode ingerir sal, que se acumula na parte descolorida. Como o dragão precisa de sal para cozinhar, acaba levando a planta consigo. Aqui passamos para Miria. Enquanto caminha pela floresta, ela se lembra do que Maria lhe disse, para deixar o Grêmio investigar.
No entanto, pelo testemunho de B, que disse ter visto dois caminhando, ela decide ir procurá-lo, pois se sente culpada. Justo nesse momento, aparece outro daqueles vermes, mas ela o elimina com uma bola de fogo e segue seu caminho com mais calma. Depois disso, voltamos ao dragão, que está observando um monstro cogumelo de rank D. Quando crescem, eles podem se mover, transformando-se em monstros belicosos, e seu sabor é semelhante ao da carne. Com isso, o protagonista pensa no quão bom ficaria em um caldo. Nesse instante, ele vê cogumelos ainda mais raros. Estes são a Morotrogia, cujo valor pode levar um país à glória ou à ruína. Ela possui efeitos alucinógenos e provoca uma intensa euforia. Há 500 anos foi usada como estimulante, gerando muitos toxicômanos. No entanto, o prota não dá atenção a isso e os queima. Em troca, leva algumas piperis de valor B. Elas são tão preciosas que seu valor é medido em ouro, então ele pega um monte. Enquanto isso, Miria chega à parte mais perigosa da floresta, mas por medo decide dar meia volta e retornar à vila. Assim, voltamos à casa do dragão. Ele conseguiu um cogumelo luminoso e vemos como finalmente prepara sua sopa, classificando-a como deliciosa após adicionar sal. Com o prato bem servido, ele se prepara para comer. Sente como o sabor da carne se fundiu com a sopa. Ao terminar de comer, sente como se tivesse voltado à vida de antes. Nesse momento, o sistema o avisa que seu título de cozinheiro passou do nível 1 para o 2. O dragão comenta que comer naquela tigela foi muito complicado, já que derramou bastante. Então, ele usará a argila para criar uma maior e com colher. De quebra, também fará tijolos para uma parede, o que lhe rende o título de oleiro ceramista. Na manhã seguinte, vemos uma carruagem. O cocheiro avisa a algumas senhoritas que a floresta já está bem próxima. Quando descem, vemos uma humana, acompanhada de uma semi-humana, que foram enviadas por um grêmio à floresta de Noa. De volta à guarida, e com a nova comida, ele se dispõe a cortar a carne e esfolar os lobos. Depois disso, ele os tempera e os deixa secar. Feito isso, sai para caminhar todo estiloso, dizendo que já está acostumado com esse mundo. Ao voltar para a guarida, observa que os macacos estão comendo sua carne, e, embora consiga afugentá-los, pensa em uma maneira de impedir que essas bestas imundas continuem roubando sua comida. Assim, ele recolhe cogumelos venenosos e cria uma mistura com a carne enquanto os coletava. Menciona que agora praticamente consegue diferenciar se as plantas silvestres são venenosas ou não. Nesse momento, nota a brisa do vento levando as pétalas das flores e se aproxima daquele belo lugar, ficando maravilhado com o quão bonito ele é. De repente, uma pequena criatura aparece diante dele. Por um momento, nosso protagonista fica hipnotizado por sua raridade. Ao ver suas estatísticas, descobre que se trata de uma espécie chamada Princesa Venenosa Certa, cujas habilidades são exclusivamente de veneno. O dragãozinho fica surpreso. No entanto, a pequena besta foge do local. De repente, uma estaca cai perto do nosso dragão. Isso chama sua atenção, o que é aproveitado por aquela criatura. Nosso prota reage e a manda voando. Ela cai no tronco de uma árvore e desaparece, soltando uma risada. O dragão assume que ela desistiu. No entanto, do nada, sente o veneno começar a agir em seu corpo. Seus sentidos enfraquecem e, pouco a pouco, sua visão se distorce, até ele cair no chão, perguntando-se se aquilo fazia parte do plano daquela criatura. Os status dele ficam como veneno especial principal. Ele pergunta à voz divina se esse veneno especial é muito diferente do veneno normal, mas a voz divina avisa que não pode fornecer essas informações específicas no nível 3. Ele imaginou que isso aconteceria e tenta se levantar, mas seu corpo dói muito, e ele percebe que a situação está ficando ruim. Ele não lembra de ter visto nenhuma planta que combatesse veneno, e percebe que a situação está indo de mal a pior. Então, pede à voz divina informações sobre o lagarto. A voz divina fala que é uma princesa lacerta venenosa de rank D, um monstro astuto que envenena suas presas e foge, e depois que o veneno faz efeito, come os restos mortais. Nosso protagonista pensa que essa princesa lacerta é ainda pior que o título de vigarista dele. A voz divina continua dizendo que, ao ingerir substâncias altamente venenosas, ela cria um veneno potente internamente, e que seus fluidos corporais podem servir como antídoto para o veneno que ela cria, usando isso para negociar por sua vida sempre que é capturada. Então, a única opção do nosso protagonista é capturá-la para conseguir o antídoto. Ele consegue se mover um pouco graças à sua resistência ao veneno e imagina que ela está por perto, esperando o veneno matá-lo. Ele começa a correr, pensando que ela não pode perdê-lo de vista, senão seria um desperdício. E por isso tem certeza de que ela o está perseguindo. Ele a encontra e tenta pegá-la, mas ela também tem a habilidade rolar. No entanto, nosso dragão sabe que mais à frente há um penhasco, pois se lembra da vez em que fugiu da aranha. Nesse momento, a habilidade rolar dele passa do nível 4 para o nível 5.
Ele pensa que agora consegue alcançá-la e acelera, porém é surpreendido quando ela o acerta com uma estaca de argila, ficando chocado pelo fato de ela poder atirar mesmo enquanto está rolando. Ele volta a persegui-la. Ela atira mais 3 estacas no nosso protagonista, mas ele continua seguindo-a. Ele admite que um dia ela irá superá-lo na habilidade de rolar, mas por enquanto ele é o melhor. Então, salta em direção a ela, atingindo-a e fazendo-a voar. Ele pensa que agora conseguiu capturá-la, mas quando olha para cima percebe que ela está indo em direção ao rio, e desse jeito ele perderia seu antídoto. Ele pula, mas o veneno faz efeito na hora, e ele começa a enxergar embaçado. Mesmo assim, não desiste e a agarra. Usa a habilidade Respiração de Fogo, e consegue voltar para um lugar seguro. Porém, antes de pegar o antídoto, desmaia. Voltamos para Miria, que pensa estar sem sorte mais uma vez, pois não achou o doce. Nesse momento, escuta alguém chamando por ela e percebe que é Marielle. Ela vai até ela correndo. A elfa briga com ela e diz para responder da próxima vez. A jovem se desculpa e pergunta para que precisa dela. Marielle comenta que não a viu com frequência nos últimos dias, então ficou preocupada e foi até a casa dela visitar, mas não encontrou ninguém por lá, e pergunta o que ela estava fazendo. Miria explica que estava com um leve resfriado e foi dar um passeio para se sentir melhor. A elfa pergunta se ela não está indo até a floresta, o que Miria nega na hora. Marielle pergunta se ela tem certeza, e Miria confirma. A elfa explica que recebeu notícias da guilda e que aventureiros estão a caminho, e pede para Miria ajudá-la a fazer compras. Voltando para nosso protagonista, ele desperta se perguntando onde está, e se lembra de que foi envenenado e perseguiu a princesa venenosa. Ele percebe que o lagarto ainda está à sua frente e pergunta se ela está ali esperando o veneno matá-lo, mas quando se move percebe que seus braços não estão mais pesados e se pergunta se recebeu o antídoto, o que o bichinho à sua frente confirma. Ele agradece, mesmo eles tendo passado por uma batalha feroz, passando por sangue, suor e lágrimas, mas talvez isso tenha feito com que percebessem que são almas gêmeas. Dando uma boa olhada, ele percebe que ela é realmente muito fofa e começa a balançá-la. Mais tarde, em sua caverna, ele faz uma sopa e pergunta se ela quer um pouco. Ele dá uma tigela a ela, e ao provar, ela parece gostar. Nosso dragão fica feliz por ter alguém para comer junto, pois antes era muito solitário. Ele pensa que nem ele nem ela têm nomes, pois são chamados apenas pelo nome da espécie, mas acha que isso não é importante, pois realmente não precisam de nomes. Ele percebe que ela se apegou muito a ele, e diz que é bom ter um novo amigo, falando que ela pode ficar ali o tempo que quiser. Ela percebe um barril no canto e nosso protagonista comenta que é um veneno especial que ele está fazendo. Nesse momento, ela mergulha no barril, o que choca nosso protagonista, que pensa que ela vai morrer, mas se lembra de que quando ela come algo altamente venenoso, fortalece seu próprio veneno. Ele se pergunta se aquilo é realmente bom e prova, tomando muito dano e caindo no chão. A voz divina revela que a skill de resistência ao veneno passou do nível 4 para o nível 5, e ele fica se perguntando como ela consegue comer aquilo como se não fosse nada. No dia seguinte, os dois trabalharam juntos para acabar com alguns lobos. A lagartixa usou magia de terra, enquanto o nosso protagonista derrotou os lobos à base de chutes. Depois disso, coletaram frutos, aproveitaram o momento e assim terminaram o dia, voltando finalmente para casa. À noite, estavam dormindo. Em certo momento, o protagonista acorda e vê a lagartixa em cima dele. Por um instante, ele se assusta ao lembrar que o veneno dela é mortal, mas ao vê-la tão tranquila, apenas pede que ela não o morda. No dia seguinte, foram colher algumas frutas silvestres. Quando o protagonista dá uma para a lagartixa provar, ela sente um pouco de nojo. Nosso dragão assume que isso é normal, afinal, a espécie não foi feita para comer esse tipo de alimento diretamente. Nesse momento, a lagartixa dá um salto. O dragão pergunta se ela encontrou algo bom. A lagartixa pede que ele a siga, chegando até um cogumelo que cheira a carne podre. Trata-se de um Candide cadavericus, de valor B, um cogumelo gigante de cor arroxeada que contém um veneno tão forte que ninguém se atreve a consumi-lo. O dragão pergunta se foi o veneno que a atraiu e se ela realmente pretende comê-lo. A lagartixa já estava salivando, porém o dragão queima o cogumelo, dizendo que depois ele só iria feder. Ela o repreende, mas em troca promete procurar outras plantas tóxicas. Nesse instante, ela ativa estacas de argila. O dragão pensa que ela está irritada com ele, mas as estacas são disparadas contra os arbustos. De lá, sai um monstro com aparência de cachorro, um bicéfalo. O protagonista percebe que ele possui estatísticas absurdamente altas, além de habilidades inquietantes, como gravidade ou gravidon. Ele não tem certeza se consegue vencer, mas considerando que o monstro tem tenacidade e os perseguiria se fugissem, olha para a amiga e, vendo que ela pensa o mesmo, decidem lutar. O plano é simples. Ele atacará para chamar a atenção, enquanto ela aproveita para envenená-lo, e assim será apenas questão de tempo. Porém, a outra cabeça do cachorro bloqueia seu golpe.
O dragão recua e, em seguida, o monstro usa magia, criando um círculo sob os pés do protagonista. Ele cai, sentindo o corpo pesado, quase imóvel, concluindo que deve ser o efeito da gravidade. O cachorro avança e o protagonista já se dava por vencido, mas sua amiga lança uma estaca no monstro, quebrando o feitiço e anulando a gravidade. O dragão voa e do alto usa seu sopro de fogo. Contudo, quando as chamas se dissipam, o inimigo já estava se curando. O dragão se irrita por todos conseguirem se regenerar, então ele analisa o papel de cada cabeça. A raivosa é focada em ataques físicos, enquanto a chorona usa magia. Nesse momento, a chorona está prestes a usar o gravidom. O dragão corre para impedir, mas a cabeça raivosa o morde. Ainda assim, ele usa seu punho do dragão, acertando em cheio a boca da cabeça chorona. Com isso, a lagartixa consegue atacar e finalmente envenená-la. O veneno se espalha pelo corpo do monstro, mas a cabeça chorona começa a rir. O dragão percebe que ela está usando cura, mas isso não remove o efeito do veneno. Os pontos de vida continuam caindo e eles declaram vitória. Porém, algo inesperado acontece. A cabeça raivosa decapita a chorona. A equipe fica chocada com aquilo. Ele eliminou o próprio companheiro para conter o veneno. Diante disso, o dragão afirma que nunca evoluirá para um dragão de 2 cabeças. Apesar disso, agora o monstro não pode mais usar magia. Ao observar as estatísticas, o protagonista descobre a habilidade Sacrifício. Nesse instante, a cabeça chorona se levanta, tentando levá-los junto para a morte, começando pela lagartixa. Ela desvia e corre, mas a cabeça a persegue. O dragão tenta ir atrás, porém a cabeça raivosa o impede. Sem outra opção, o protagonista entra em combate direto. Ele acerta um golpe, desvia e consegue arremessar o inimigo. Do alto, segura sua cabeça e o esmaga contra o chão, deixando-o cravado no solo. O sistema avisa que a habilidade aplastamento subiu do nível 1 para o 2. Mesmo assim, ele precisa ir atrás da amiga. Enquanto corre, pensa em tudo o que viveram juntos e no fato de que ela foi a primeira amiga que ele teve. Ele implora a Deus, dizendo que não quer mais a transformação humana, só deseja que ela esteja a salvo. Ao chegar ao local, vê tudo manchado de sangue e imagina o pior. Suplicando, pede que ela apareça. Nesse momento, a lagartixa surge de entre os arbustos bastante ferida. O dragão fica paralisado ao vê-la naquele estado. Justo então, a criatura maligna aparece tentando atacá-la, mas o protagonista intervém e a despedaça sem piedade. Feito isso, ele carrega a lagartixa nos braços e declara estar aliviado por vê-la ainda viva. Enquanto a abraça, o sistema avisa que ele recebeu pontos de experiência. Furioso, o dragão grita para que ele se cale. De repente, porém, ouve que adquiriu a habilidade Transformação Humana. Isso deixa o protagonista confuso, e ele não consegue evitar perguntar se aquilo é sério. Em uma mudança de cena, Miria termina de limpar a casa de Marielle para receber os convidados. Um pouco curiosa, ela se pergunta como eles serão. A elfa comenta que em breve ela descobrirá. Então, Miria percebe um livro. A elfa explica que ele fala sobre monstros e que achou que Miria poderia gostar. Assim, Miria pede permissão para lê-lo. Ao folhear, vê uma grande variedade de monstros com suas descrições escritas em um texto antigo. A elfa explica que os monstros de rank F são os mais fracos, aqueles que até ela conseguiria derrotar. Depois vêm os de rank D, muito mais fortes, que apenas aventureiros treinados conseguem vencer. Acima deles estão os monstros superiores ao rank B, que só podem ser derrotados por heróis e santos. Enquanto conversavam sobre isso, 2 aventureiras chegam à vila. Retomando o assunto, Miria pergunta qual é o rank do dragão de pedra. A elfa responde que, segundo o livro, ele é de rank C. No entanto, ela acrescenta que ouviu dizer que eles podem se tornar mais fortes por meio da evolução, chegando até a derrotar facilmente qualquer humano comum. Por isso, sempre avisa Miria e o povo da vila para nunca entrarem na floresta. Cabisbaixa, Miria diz que entende. Depois disso, ficam alguns segundos em silêncio, até Marielle comentar que parece que os convidados já chegaram. A porta se abre, permitindo ver as 2 aventureiras de antes. Na floresta, vemos as 2 aventureiras. Yuno pergunta a Meltia por que elas aceitaram um pedido de rank C, estando apenas as 2, já que é uma missão difícil e deveriam ter esperado o resto do grupo. Meltia diz que, na verdade, é mais fácil se forem só as 2, pois pode simplesmente fugir e abandoná-la se as coisas ficarem difíceis. Yuno pede que ela não faça esse tipo de brincadeira, e Meltia explica que, mesmo sendo um pedido de classificação C, o objetivo da missão não é matar monstros, mas sim vasculhar a floresta, e por isso não é uma missão perigosa. Yuno acha estranho estarem procurando uma pessoa que supostamente está morta. Voltando um pouco, vemos as aventureiras chegando à casa de Marielle. Meltia comenta que não é normal ver elfos em aldeias humanas. Miria serve chá para elas, e Marielle pede que ela se retire por um momento. A elfa diz que não quer que ela escute os detalhes da missão. Meltia pergunta quem é a pessoa que estão procurando. Marielle diz que o nome dele é Doss, e que ele estava em um grupo junto com a garota que acabaram de ver e que lutaram contra um Rock Dragon ao saírem para investigar.
Yuno se pergunta por que Miria olha tanto para elas e se lembra de que Marielle falou que Miria se sente responsável pela morte de Doss. A elfa até disse que suspeita que Miria estava indo até a floresta para procurá-lo, e para ela é extremamente perigoso entrar naquela floresta sozinha. Por isso, solicitou a missão para que descubram se o boato é verdade. Yuno conclui que a missão é vasculhar a floresta e encontrar provas de que Doss está morto. Meltia confirma e diz que, se conseguirem encontrar o corpo, seria perfeito, mas se não conseguirem, basta ficarem vários dias caçando, e se não acharem nada, devem dizer que o boato é falso. Voltando para o nosso dragão, ele envolveu o lagarto com ervas curativas para que seus ferimentos se curem mais rápido. Ela está dormindo e nosso protagonista decide verificar suas estatísticas depois de ter subido de nível. Ele abre seu menu e vê que a transformação humana está lá. Ele comenta que sair da caverna foi a decisão certa, pois o lagarto poderia atacá-lo se de repente visse um humano ali. Ele começa a andar rápido e diz que não é como se quisesse ir até a aldeia para ver Miria. Ele ativa a habilidade de rolar, mas para no meio do caminho, admitindo que realmente quer ir até a aldeia. Não consegue acreditar que recebeu a transformação humana bem no momento em que disse que não precisava dela e fica pensando no que deveria fazer se virasse um humano, pois não quer abandonar o lagarto, mas viver em uma aldeia de verdade seria muito bom. Pensa que talvez poderia ficar mudando a cada 3 dias e viver na aldeia e na caverna, mas descarta essa possibilidade. Ele acha que apenas a possibilidade de ganhar a confiança dos humanos é incrível e fica super animado, torcendo para que seja um humano bonito, ou talvez uma garota super bonita para poder ficar se olhando no rio. Ele pensa que poderia ficar imaginando isso para sempre, mas que está na hora de agir. Ele ativa a transformação humana e seu corpo começa a sofrer mutações. Quando finalmente termina, ele olha seu reflexo na água do rio, e para sua decepção, a transformação é ainda mais grotesca que a jovem dragão da peste. Ele pergunta à voz divina se a transformação humana realmente deveria ser tão idiota. A voz responde que, no nível atual, não pode fornecer essas explicações. Nosso protagonista pergunta quantas vezes ela vai lhe dar esperanças e depois arrancá-las, mandando a voz devolver suas esperanças. Ele questiona como os outros jovens dragões da peste usam isso para fazer algum tipo de maldade, pois seu ataque e sua defesa caíram pela metade, sem contar que a mana se esgota muito mais rápido. Ele admite que a transformação foi um fracasso e volta ao estado normal. Voltamos às aventureiras, que acabaram de derrotar uma aranha. Meltia diz a Yuno que está feliz por ela estar ali. Elas continuam caminhando até que escurece. A líder diz que não viram nenhum sinal de Doss, e Yuno comenta que provavelmente ele não está tão fundo na floresta, e que os monstros ali estão ficando cada vez mais fortes. Meltia acha melhor voltarem, mas nesse momento, avistam uma caverna. Elas se aproximam da entrada e veem 2 estátuas, uma claramente sendo um dragão, e a outra parecendo um humano. Yuno pergunta se é algum tipo de santuário feito por adoradores de dragões, mas a líder diz que não acha que a aldeia adote esse tipo de religião, e que está sentindo uma magia poderosa saindo das estátuas. Yuno, sendo metade humana e metade cachorro, sente um cheiro agradável. Elas entram e veem carnes penduradas. Meltia manda entrarem na caverna. Lá dentro, Yuno percebe cogumelos claros na parede. Meltia acha pele no chão e Yuno encontra um barril com um cheiro muito bom. Ela diz que contém toneladas de frutas vermelhas que parecem muito com especiarias. Meltia se aproxima na hora, perguntando se poderia ser ouro vermelho. Yuno pergunta se podem levar um pouco, mas a líder nega, dizendo que aquela caverna provavelmente é um esconderijo de ladrões e que poderiam se envolver em algo obscuro. Nesse momento, o lagarto aparece, confrontando as aventureiras, mas sai da caverna. Yuno pergunta o que era aquilo. Meltia diz que era uma princesa veneno e que apenas uma mordida dela é suficiente para matar. Ela manda Yuno sair da caverna o mais rápido possível. Do lado de fora, vemos nosso dragão andando para um lado e para o outro, pois viu a cavaleira humana e a meia humana entrando na caverna. Ele se pergunta se elas ficaram impressionadas ao verem sua caverna e pensa se deveria aparecer para elas, mas lembra que é um monstro e que elas presumiriam isso. Mesmo assim, ativa novamente a transformação em humano, pois nesse mundo existem demi-humanos, então há uma chance de pensarem que ele é um deles. Porém, quando se aproxima delas, pensa que está cumprimentando carinhosamente, mas na visão delas é algo assustador. Meltia impede Yuno de atacar e logo em seguida usa sua magia. A transformação é desfeita e elas percebem que é um dragão da peste. A líder pede para Yuno correr e nosso protagonista fica deprimido. Mais à frente, Yuno pergunta a Meltia se estão sendo seguidas, e ela nega. Ela não consegue acreditar que há dragões da peste vivendo naquela floresta, e isso é uma surpresa desagradável. Yuno lembra que falaram sobre o Rock Dragon, mas nada sobre o que acabaram de ver, e pergunta se deveriam voltar à aldeia. A líder diz que ainda não tem nada concreto para relatar, então não é uma boa ideia voltar agora, e que vão precisar de mais mão de obra se quiserem investigar mais a fundo. Yuno sugere chamar o resto do grupo.
No dia seguinte, nosso protagonista sai da caverna e recolhe algumas carnes, pensando que está completamente recuperado, apesar de o dia anterior ter sido bem ruim, mesmo tendo conseguido a transformação humana. Ele vai até a princesa e diz que precisa pedir um favor, pois há uns macacos roubando a carne seca que ele faz. Por isso, quer envenenar a carne para dar uma lição neles e gostaria que o veneno fosse o mais forte possível, sem qualquer cor ou cheiro, para que não percebam. Pergunta se ela pode fazer isso, e ela confirma. Vai até um pote e deixa o veneno ali. Nosso dragão se pergunta se aquilo é realmente veneno, pois não tem cor nem cheiro. Ele coloca o veneno na carne e fica vigiando os macacos por horas, até adormecer. Mas depois de um tempo, eles chegam. Um cai no chão na hora. Nosso protagonista pula em cima deles, dizendo que vai acabar com todos. Os macacos gritam e começam a trabalhar em equipe, mas nosso dragão sabe que o trabalho em equipe dele e da princesa é muito melhor. Ele então dá um rugido, a princesa ataca, eliminando 2 macacos, e o dragão finaliza o último. Porém, os macacos dão um assovio supersônico, e o líder deles aparece. Nosso protagonista fica chocado, pois ele parece um monstro de classificação superior. Ele ativa a habilidade de ver status e percebe que são iguais aos seus, mas o líder tem uma habilidade de fortificar seus seguidores. Ele pensa que precisa acabar com isso logo, e ataca com bola de fogo, mas os macacos menores entram na frente para defender seu líder com magia de terra. Cada um se lança para atacar. O dragão percebe que eles ficaram mais rápidos. Sua amiga o defende, mas um deles o segura por trás. O alfa corre em sua direção. A lagartixa o intercepta, mas é capturada e arremessada. O dragão se liberta e a segura, porém já está no limite. Ele pede à voz informações sobre os macacos. O orangotango gigante é um monstro de rank superior, uma evolução dos menores. Ele lutou e venceu o antigo alfa para se tornar o chefe. Evoluir através de batalhas é algo sagrado para eles. Além disso, dominam magia de suporte para ajudar seu clã. Essa informação não ajuda muito o dragão, mas ele se lembra de que o orangotango possui comunicação telepática, então talvez seja possível negociar. Ele pega um dos macacos de Ren para que o líder o escute e o orangotango para. Ele fala telepaticamente, dizendo que percebeu que o dragão conhece suas habilidades. O dragão comenta que o macaco morrerá por causa do veneno, mas sua amiga pode lhe dar um antídoto. Porém, se fizer isso, eles devem deixá-los ir. Para o orangotango, isso não é uma opção, pois eles são uma ameaça grande demais para ser ignorada. Portanto, precisam eliminá-los, mesmo que tenham que sacrificar alguém. O dragão responde que se ambos lutarem com tudo, nenhum sairá vivo. O alfa retruca com o lema de seu clã: eliminar os fracos e deixá-los morrer. Foi assim que ele ascendeu ao trono. O dragão pensa em outra solução e o desafia para um duelo. O gorila se surpreende e esclarece que, no mundo deles, duelos só acontecem em disputas entre clãs ou quando um alfa é desafiado. Isso é algo sem precedentes, mas pode funcionar. Afinal, as regras ainda poderiam se aplicar, mesmo enfrentando outra espécie, mas somente se ele e a lagartixa forem considerados um próprio clã. O dragão afirma que sim. Nesse caso, o gorila aceita o desafio. A lagartixa então trata o veneno do símio, mas ao terminar é capturada por outro. O protagonista exige saber o que está acontecendo, e o gorila explica que é para evitar interferências no duelo, prometendo libertá-la assim que o vencer. Sem mais palavras, ambos ficam frente a frente. O gorila começa com golpes poderosos que apenas permitem ao protagonista se defender, sem chance de contra-atacar. O dragão usa a habilidade de rolar para se afastar, mas o gorila o confronta, dizendo que isso não é lutar, e que é um insulto para eles. Sabendo que não pode continuar assim, ou a lagartixa pode acabar em perigo, o dragão decide contra-atacar. Ele dá um grande salto e cai sobre o gorila, golpeando-o com a cauda, seguido de uma sequência de socos que o deixam atordoado. Ao se afastar, avalia o dano e descobre que o inimigo ainda tem 1/3 da vida restante. Motivado, parte novamente para o ataque. No entanto, o gorila entra em um estado diferente, repelindo completamente o protagonista e direcionando todo o seu MP para a agilidade. Feito isso, ele parte para o ataque. O dragão mal consegue desviar dos golpes e tenta incinerá-lo, mas o gorila não sofre dano algum e o joga no chão com um golpe. Aproveitando sua velocidade, ataca de várias direções. O dragão reconhece que ele é rápido demais e tem uma ideia. Solta um rugido ensurdecedor e o provoca, dizendo para lutarem cara a cara. Caso contrário, ele é um covarde. O gorila se indigna e aceita. Assim, ambos correm um contra o outro. Trocam golpe após golpe e, depois de algum tempo, ambos estão exaustos. Decidem o combate com um último ataque que apenas o dragão consegue conectar, arremessando o gorila ao chão. O protagonista se declara vencedor. No entanto, de baixo, o gorila desfere um último golpe, que também lança o dragão ao chão. Pouco a pouco, o protagonista vai perdendo a consciência. A lagartixa se aproxima, mas ele apenas escuta o sistema informá-lo sobre suas conquistas antes de finalmente desmaiar. Bom, se você chegou até aqui, comente a palavra luta para eu saber que você assistiu até o final.